a luz. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém. A você que está nos assistindo, seja bem-vindo. Isaías capítulo 1, dando prosseguimento ao texto de semana passada, que falamos sobre povo rebelde. Vamos continuar a semana, hoje também, falando sobre esse texto, versos 10 a 15. Por favor, acompanhe na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Vamos orar. Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da tua igreja, do teu povo. E nessa manhã, aqui na tua presença, cremos que o Senhor está aqui entre nós. Estamos diante do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nessa presença, Senhor, nós nos curvamos, nos humilhamos e nos rendemos. Porque, ó Deus, Tu és poderoso. E nós queremos ouvir Tua voz. Queremos ouvir da Tua parte o que o Senhor tem a nos dizer. E nos conformarmos à Tua vontade, deixarmos o nosso coração ser trabalhado pelo Teu Espírito. Fala ao nosso coração nessa manhã, Espírito Santo de Deus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui estamos nós na Tua presença. Eu me coloco também como vaso Teu. Usa-me, Senhor, por Tua graça e misericórdia. Renova minhas forças, ó Deus, para que eu possa, ó Deus, apregoar o Teu Evangelho. Sejamos todos abençoados, fortalecidos, robustecidos, ó Deus, com a Tua palavra para prosseguir nessa caminhada de fé, nessa jornada cristã aqui na terra. Nós te agradecemos por isso, por esse momento, em o nome de Cristo Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Pode tomar o seu lugar. É curioso, aqui já no início, né, no versículo 10, Deus falando através de Isaías, falando com o povo de Judá, com a nação do povo de Deus, mas ele chama de governante de Sodoma, povo de Gomorra. E Sodoma e Gomorra já haviam sido destruídas há séculos e séculos atrás dessa palavra, e Deus se dirige à nação de Judá, os chamando de Sodoma e Gomorra. E a gente conhece bem a história de Sodoma e Gomorra e sabe que
Essas 2 cidades foram destruídas devido à sua impiedade, à sua iniquidade, o seu pecado. O nível de impiedade, de pecado chegou a tal ponto que a ira de Deus desceu, e não fossem as orações de Abraão, nem Ló, nem sua família teriam escapado dali. E Deus se dirige ao seu povo dessa forma, e a gente viu aqui nos versículos seguintes, Deus repudiando, rejeitando, com palavras fortes. Eu li bem devagar, bem pausado, propositalmente, para a gente sentir o peso do que Deus estava falando com o seu povo. Porque senão a gente é induzido erroneamente a pensar, Deus está falando isso com o incrédulo, com o ímpio, com pessoas que não temem a Deus, e na verdade não, Deus está falando com o seu povo e trazendo isso para a nova aliança, para o Novo Testamento, para o Evangelho. Deus está falando com a sua igreja, Deus está falando com o seu povo na terra. E não são palavras boas, e eu ouso dizer que essas palavras podem se encaixar muito nos dias atuais. Nós estamos vendo a igreja ocidental definhando. Essa semana passada, foi essa semana, agora não me recordo bem, a Igreja Metodista Unida nos Estados Unidos fez um culto para crianças, um culto infantil. E nesse culto infantil foi apresentado e receber ali para perguntas, para conversar, para as crianças interagirem com uma drag queen. E essa drag queen, dentro do santuário, todo, vestido com aqueles trajes e tal, é uma candidata, um candidato, que é um homem, ao ministério pastoral. E ali as crianças estavam interagindo para saber um pouco mais, e a palavra daquele sacerdote que dirigia o culto nós precisamos crescer, precisamos desenvolver a nossa fé e estarmos abertos, ter uma mente renovada, usando a palavra de Deus, irmãos, mas de um modo tão distorcido, ter uma mente renovada para aceitar aquilo que é diferente, aquilo que é novo, porque esse é o papel da igreja. A gente está vendo a igreja definhando, a igreja entrando por caminhos desafiadores. A mensagem aqui nesse primeiro capítulo que Isaías abre o seu livro profético, da sua mensagem à nação, falando a um povo rebelde. E aqui ele vai abordar a rebeldia desse povo, do povo de Deus, justamente numa religiosidade vazia. O povo estava vivendo num povo religioso, um povo que seguia seus rituais, seguia cada passo dos seus ritos religiosos, mas a gente viu aqui Deus rejeitando isso, Deus dizendo, eu vou virar o meu rosto, eu vou fechar os meus olhos, e ao ponto de Deus falar, eu odeio. Um Deus que é amor, repudiando porque ele vê o pecado, e Deus não porque em Deus exista ódio, mas isso a gente chama de antropomorfismo, o escritor usar uma expressão humana para tentar, de alguma forma, fazer inteligível, ou que a gente consiga compreender de alguma maneira na nossa limitação o que Deus estava sentindo. Qual foi a atitude de Deus? É claro que em Deus não há ódio, que Deus não odeia, mas o escritor fala, como eu vou reproduzir isso? É como se fosse um ódio, Deus repudiando, porque a santidade de Deus não pode habitar, se aproximar sequer daquilo que é pecaminoso, daquilo que é iníquo. E a forma de Isaías expressar isso Deus falou, eu odeio. A gente vê hoje a igreja também emergindo, parte da igreja emergindo, e eu não estou falando só Rio de Janeiro, Brasil, mas o Ocidente,
porque a igreja no Oriente, que era a igreja tão forte, morreu, e hoje sobrevive aos trancos e barrancos, com missionários tentando levantar pontos e fazer a igreja ressurgir no Oriente, e o Ocidente caminha para isso. Ou a gente desperta, ou a igreja começa a se voltar para Deus, ou nós estamos fadados a ver a ruína da igreja. Na Europa, você praticamente já vê templos fechados. Estados Unidos, a igreja está, bem dizer, falida, a não ser por pontos, por alguns líderes que têm se levantado para pregar a verdade, para pregar contra o pecado. E essa rebeldia no coração humano, irmãos, é que leva a isso, porque quando a gente se rebela contra Deus, a gente começa a trilhar caminhos, a gente começa a fazer coisas que a gente acha, poxa, isso é bom, isso é legal, eu me sinto bem com isso, mas na verdade aquilo está desagradando a Deus. Deus olha esse tipo de atitude como uma rebeldia nossa para com Ele. É o povo se voltando contra Deus e dizendo, bem, não precisamos de Deus, dá para eu fazer isso aqui. Dá para eu fazer desse jeito, dá para eu trazer aqui meu holocausto, minha oferta, dá para eu fazer aqui o ritual com o sacerdote, dá para a gente celebrar a festa da lua nova, as festas judaicas, a gente pode celebrar isso tudo. Assim o povo de Judá estava pensando. Basta a gente continuar fazendo isso, que está tudo bem. E Deus fala, não quero isso. E a gente hoje vê a igreja também com lideranças se voltando contra Deus, lideranças que abandonaram o Evangelho, a palavra, mercenários, homens que buscam sucesso, fama, que estão atrás da riqueza, da ostentação, usam a igreja como um trampolim para suas vaidades, para atingir coisas grandes na sua vida. Não veem a igreja como um lugar de se pregar o evangelho, de salvar almas, mas sim de construir uma carreira de sucesso, como se o ministério fosse uma profissão. E o ministério não é uma profissão, o ministério é um chamado. Mas hoje a gente vê a igreja se rebelando contra Deus e aplaudindo esse tipo de sacerdócio, de ministério, esse tipo de liderança. Bem, ele é um homem de sucesso, olha, ele tem uma igreja enorme, ele tem isso, ele tem aquilo, aí as pessoas vão. Isso é uma rebeldia contra Deus. A igreja que virou empresa. A igreja não é mais a reunião dos santos, não é mais a reunião daqueles que vêm para adorar a Deus, mas a igreja virou um comércio. Eu venho, adquiro o que eu quero, bem, eu quero cantar uma música legal, eu não vim oferecer meu sacrifício de louvor, eu vim cantar uma música bacana, eu vim consumir uma mensagem que me agrade, que me deixe para cima. Afinal de contas, essa semana eu estou meio caidinho, eu estou meio tristezinha, então eu vou à igreja lá que vai ter uma mensagem legal, e eu vou me emocionar, eu vou sair para cima. Ou seja, há um comércio, uma troca. Se você quer ser abençoado, basta você dar o seu dízimo. E se você aumentar um pouco mais o seu dízimo, ou dobrar o seu dízimo, ou dar uma oferta especial, eu vou orar para Deus responder e dar a bênção à tua vida. Troca. A igreja virou um local de comércio, de troca. Isso é rebelião contra Deus. Eu não vim aqui para receber, eu vim aqui para dar a minha vida ao Senhor, para dar o meu louvor a Deus, para dar a Ele um culto racional, que o adore, que o engrandeça, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas o povo de Deus tem feito ao contrário. Eu vim aqui para receber algo de Deus, eu tenho que receber. E muitos estão pulando de igreja em igreja, cada dia estão num lugar diferente, porque querem algo que lhes satisfaça.
algo que lhes agrade. E se eu não gostar desse pastor, não gostar do irmão, da irmã, eu troco de igreja, como quem troca de roupa. A igreja virou um shopping. Bem, amanhã eu vou aonde? Amanhã vai ter o cantor em tal lugar. Na terça vai ter não sei o que, lá não sei aonde. Na outra vai ter um pregador tal. Eu tiro por uma igreja famosa, próxima à minha residência, e obviamente eu não posso entrar em detalhes, né? Está sendo gravado. E quando anuncia um pregador famoso, meus irmãos, dá um nó no trânsito. É carro para tudo que é lado, ocupa 4, 5, 6 quarteirões, você não consegue parar carro, você não consegue andar. Se você então for transitar antes do culto ou depois do culto, é uma loucura. É melhor ficar dentro de casa e esperar aquilo acabar. Agora, se falar que vai ser um culto normal... Recentemente, uma autoridade grande do nosso país esteve lá, e eu tinha ido almoçar com os meus filhos, né, na rua, né, e quando chegou lá, a rua estava fechada e tinha tanta coisa, e pasmem, era que 1h, 1h30 da tarde, né? 12h30, né? A gente foi almoçar lá e já tinha fila para entrar na igreja para ver essa tal autoridade, tá ok? Agora fala que vai ter a pregação do Evangelho, vai ter um culto. As pessoas não vão. Vão aqueles que são os fiéis. Sempre, em todo lugar, tem os fiéis. Mas a igreja virou isso, uma troca. A Bíblia está sendo colocada em segundo plano. Eu já falei aqui tantas vezes, e vale a pena lembrar, o presidente, um dos diretores da Sociedade Bíblica do Brasil, confessou ao bispo Walter, dizendo que, olha, bispo, tivemos um evento de uma igreja, tinha 5.000 pessoas, o evento durou 4 horas, e nessas 4 horas, a Bíblia não foi aberta, nem lida, nem sequer mencionada. 4 horas de evento evangélico. E a palavra de Deus deixa ali no canto. Como a igreja vai atrair a bênção e a graça de Deus? Como nós vamos ver o Espírito Santo agindo em nosso meio, trazendo dons e operando maravilhosamente em nosso meio, se a Bíblia está sendo colocada de lado? Agora, essa semana, um líder que foi expulso da igreja batista, um homem que para mim sempre foi desvirtuado, desde que eu conheço, já falava palavrões e tudo mais, eu sabia, esse homem tem um título de pastor, mas esse homem não é um homem de Deus. E agora, essa semana, ele falou que, entrando nessa briga política, né, de um defendendo uma coisa, outro defendendo outra, defendendo homens, né, e falou que os evangélicos, nem todos são nazistas, mas todos os nazistas são evangélicos, e jogando um peso, uma pecha sobre o povo e criticando, porque os evangélicos estão defendendo tal candidato, mas é isso, é aquilo, e usando palavras até ofensivas, e você vê, meu Deus, a Bíblia está sendo usada como pretexto para muita coisa, pretexto para... às vezes pega-se a Bíblia e você vê, às vezes, mensagens que a palavra de Deus foi tão distorcida, foi tão deturpada, né? E eu vendo um tempo desse atrás aí um culto desses, e um pastor começou a abrir o texto, eu falei, bem, ele vai pregar, ele começou a pregar, e quando chegou ali do meio para frente, eu falei, que rumo é esse, né? O rumo não está bom nessa prosa, né? E quando ele chega, eu falei, meu Deus, não acredito que ele está fazendo isso, não é possível, vou ficar até o final, agora eu quero ver, né? E quando realmente era aquilo que eu já estava percebendo, ele usou um texto bíblico para falar sobre dízimos e ofertas.
distorceu aquilo, torceu todo o texto para chegar onde ele queria, que o povo tinha que dar uma oferta, tinha que doar algo para Deus. Falei, meu Deus, como a Bíblia tem sido ultrajada. Deus olha isso como rebeldia, púlpitos profanados. Os púlpitos das igrejas estão sendo profanados. E o que a gente está vendo, irmãos? Poucas conversões. Poucas conversões. Ah, pastor, mas as igrejas, tem igrejas aí lotadas. Igreja lotada não quer dizer pessoas convertidas. Aqui, graças a Deus, todos são convertidos. Amém. Amém. Mas a gente precisa continuar se convertendo, tá, irmãos? Eu estou tentando me converter todo dia. É uma briga, é uma luta. Não para, não. Todo dia a gente tem que se converter. Mas números não significam que Deus está ali. E a gente vê poucas conversões. Meu Deus, minha época de jovem, adolescente, era conversões todo domingo, todo mês tinha batismos, irmãos. E hoje, sabia que a gente é privilegiado de fazer um batismo por ano? Que tem igreja que nem isso está fazendo. Ah, mas tem igreja que batiza, mas será que são reais conversões? Ou são emoções? Porque tem muita emoção, né? Ah, vou me batizar e tal, mas amanhã está longe, não está no caminho do Senhor. Não adianta os números, importa a qualidade do que está acontecendo, do agir de Deus. A gente vê a igreja frequentando templos, mas uma frequência, muitas das vezes por ganância. Quantos estão dentro de igrejas porque querem um carro novo, ou querem um carro porque não tem? Querem uma viagem para Disney, pasmem, tem gente que está buscando isso. Quer uma nova casa, uma casa de praia, quer um aumento de salário. Frequentam um templo não para oferecer a Deus o seu culto, para adorar e se render a Deus, mas sim para obter algo que, por ganância, o seu coração deseja. Ah, eu quero muito tal coisa. Então eu vou lá, vou fazer um pacto com Deus, vou fazer uma campanha. Campanha. 7 segundas-feiras, 7 terças-feiras. Se for sexta-feira, então é mais forte. Sexta-feira a coisa é forte. Tudo pela ganância. Tudo porque mexe com desejos que não são rendidos a Cristo Jesus. O que está faltando na igreja, amor e misericórdia. Nós não vemos o amor fluindo no meio da igreja, a misericórdia por aqueles que precisam de uma mão estendida, precisam ser acolhidos, tratados. A igreja virou um local de números. Pastores nem conhecem os seus membros. Membros que não sabem nem o nome do pastor vão à igreja e está lá. Não, você já falou com o pastor? Não. A gente aqui, eu não vou perguntar, né? Mas tem gente aqui que nunca entrou no meu gabinete. Deixa eu ver quem está rindo, né? Alguns, e eu acho engraçado, né? É engraçado porque às vezes eu dá vontade de torcer o pescoço de um, que entra às vezes no gabinete, pastor, primeira vez que eu vim no seu gabinete, eu vou escalpelar esse. Vou torcer o pescocinho dele e dela. Ah, porque vim no gabinete do pastor é para levar bronca. Eu falei, meu Deus do céu. Jesus amado, onde foi que eu errei, Senhor?
O gabinete do pastor é para abençoar a tua vida. É para você ser acolhido, ser tratado. Às vezes vai ter também um momento do aperto, mas sempre com amor e misericórdia, porque você é parte do corpo de Cristo. Nós temos que acolher, mas a igreja hoje não. Cada um está vivendo a sua vida pessoal. Eu tenho os meus problemas, minhas preocupações. Não dá para ficar me envolvendo no problema de todos. Talvez não de todos, mas você pode acolher um, o outro acolhe outro, aquele ali acolhe outro, e assim juntos nós caminhamos. Quando chegar aqui uma pessoa nova, a gente vê o que ela está precisando. Às vezes ela está angustiada, ela está precisando da graça de Deus, e nós vamos estar ali para estender a mão e falar: você está no lugar certo, e nós estamos aqui para te ajudar, junte-se a nós. Nós estamos vendo um povo que se rebela contra Deus. E nós estamos vendo a igreja com a ausência do Espírito Santo. Irmãos, pode faltar energia elétrica, não deixa faltar agora não, Senhor, né? Pode faltar o som, né? Que o Josimar de repente vai abandonar a gente, o som vai ficar horrível, né? Pode faltar ar-condicionado, pode faltar até cadeira. O que não pode faltar quando a gente estiver aqui é a presença do Espírito Santo. Isso não pode faltar. Pode faltar até o pastor. O Espírito Santo tem que estar aqui. Mas a gente vê um povo que se rebela contra Deus, diz: não, nós temos que fazer alguma coisa para criar um ambiente. Temos que fazer alguma coisa para a gente se emocionar. A gente ter uma coisa nova. Pastor, não dá para botar as irmãs aqui dançando, não, né? Vou botar irmã Vera, irmã Emília, irmã Rita, Madalena. Não, pastor, não dá para botar menininhas, não. A gente quer criar algo novo, né, gente? A gente precisa do Espírito Santo aqui. Porque sem o Espírito Santo, o nosso encontro, o nosso culto é sem vida, sem brilho. Mas quando o Espírito Santo está, a gente sai daqui pleno da graça de Deus. Pode cantar o mesmo louvor da arca de Noé. Noé saiu da arca e cantou um louvor a Deus. Vamos cantar nessa manhã o louvor. Aí bota ali e fala: meu Deus, de novo esse, de novo. Mas o Espírito Santo vem. Tem que ter a vida, o brilho. Hoje você vê igrejas sem vida, sem brilho. Não há a presença do Espírito Santo movendo. Pessoas entram e saem vazias. Nada acontece, nada muda. Porque seus corações chegam vazios e não há o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai fazer nada. Ele se afastou porque disseram: não precisamos do Espírito Santo não, isso é coisa dos antigos, isso é coisa antiquada, não vamos fazer isso não. Para quê? Por que ficar cantando as mesmas músicas? Para que ficar fazendo as mesmas coisas? Pastor, não dá para botar a irmã Simone todo domingo fazendo coaching para a gente? Ela arrebenta, é mesmo, ela ia arrebentar, mas o Espírito Santo vai falar: já que ela assumiu, deixa eu sair fora daqui. Toda vez que a gente tenta fazer algo para trazer um brilho diferente, o Espírito Santo se ausenta. Não há poder na igreja para as batalhas. Hoje a igreja depende de políticos. Precisamos de alguma coisa, lá a gente tem lá o nosso deputado, nosso vereador. Não, irmãos, a igreja não precisa de homens. A igreja precisa do Espírito Santo para dar poder nas batalhas. Quando nós botamos ali, fizemos aumento de carga, de energia, alguns pastores falaram: poxa, rapaz, isso vai demorar, olha, lá na igreja demorou 1 ano e não sei o quê, na minha igreja não sei o quê. Eu falei: é mesmo? Então tá, né? Nós iniciamos o processo em agosto,
Em dezembro já estava ali o poste transformador, aprovado tudo pela Light e com a igreja sendo abastecida de energia elétrica. Quando eu contei, falaram, como você... Ah, meu filho, é Deus que abre as portas. Eu não preciso de ninguém, é o Senhor quem opera. Nós precisamos de poder nas batalhas, e esse poder só vem do Senhor, só vem do Espírito Santo. Então a gente precisa chegar a esse lugar, e nossa primeira oração a passar por aquela porta é dizer: seja bem-vindo, Espírito Santo, vem nesse lugar, fala conosco, trabalha na nossa vida, porque sem Ele isso aqui vai ficar um cansaço só. Mas se Ele estiver aqui, irmãos, serão cultos de alegria, de renovo, de poder de Deus. A gente pode chegar triste, mas vai sair renovado, abatido, mas Deus vai nos colocar de pé. Por quê? Porque o Espírito Santo vai estar aqui. E quando a gente bota isso de lado, irmãos, é rebeldia contra Deus. A gente vai confiar mais nas coisas. Que a gente vê na igreja hoje a ausência dos dons, né? Cadê os dons do Espírito Santo, irmãos? Paulo diz à igreja: buscai com zelo os melhores dons. Você tem buscado os dons do Espírito Santo? Fala: Espírito Santo, me dá o dom que o Senhor quiser, eis-me aqui. Se eu tiver que orar por enfermo e ele ser curado, eis-me aqui. Você tem buscado os dons? O dom de línguas, não para fazer algazarra no culto, porque Paulo fala, melhor no culto falar 10.000 palavras que todos entendam do que 2 ou 3 em línguas estranhas. Então eu me calo no culto, ele diz. Por isso eu não falo, mas lá no meu secreto, em oração, falando com Deus, você vai estar intercedendo em línguas estranhas pelo teu irmão, pela tua igreja. Temos buscado os dons? Ou achamos que a gente já tem tudo, ou então a gente acha que falta alguma coisa, a gente está buscando algo errado, ao invés de nos voltarmos e dizer: Espírito Santo, eis-me aqui. Cadê o temor, irmãos? Um povo rebelde perde o temor a Deus. E temor é algo que tem que pesar sobre a nossa vida. O temor a Deus tem que nos apavorar. Nós não podemos viver uma vida cristã sem temer a Deus. Isso envolve a santidade que está sendo abandonada pela igreja. Ninguém mais fala, ou poucos falam em santidade. Não. Cada um está vivendo a sua vida, fazendo aquilo que acha melhor, e você vê a igreja falando palavrão, contando piada indecente, imoral, rindo de imoralidades, assistindo filmes. Que, meu Deus do céu, não dá, irmãos. Tem coisa que não dá mais para a gente assistir. Não dá. Ah, mas é comédia, é imoralidade do início ao fim, não consegue fazer uma piada sem ter cunho sexual. Como nós cristãos vamos assistir coisas assim? Não dá. Nem os filmes infantis estão escapando, né? Agora, quem assistia Scooby-Doo? Eu adorava, como eu gostava de Scooby-Doo, né? A Velma virou sapatão. Estão sabendo dessa? Peppa Pig! Está tendo beijo gay. Casalzinho homossexual. Irmão. Como é que a gente vai entrar em coisas assim? O temor de Deus tem que pesar na nossa vida a ponto de a gente falar:
Não, isso não serve para mim, eu sou um servo, uma serva de Deus. Eu não posso participar disso, eu não posso me envolver com isso. Eu não posso estar nesse ambiente, eu não posso participar desta coisa. Por quê? Porque eu temo a Deus. Lembram de José? Que a mulher de Potifar ficava ali o tempo todo assediando ele e querendo que ele pecasse. Ele, não, eu temo ao meu Deus, eu não vou fazer isso porque eu temo a Deus. Ele não teve um caso com ela porque ela era feia, ou porque ela não agradava a ele, ou qualquer outra coisa. Ele falou, eu não vou fazer isso porque eu temo a Deus. Você entende a diferença? Eu não assisto isso porque eu temo a Deus, eu não vou a tal lugar porque eu temo a Deus. A santidade está sendo abandonada, isso é rebeldia contra o Senhor. Como Deus vai se agradar de um culto se você, no sábado, passou o sábado fazendo coisas que você não deu a mínima para o Senhor? A gente chega aqui domingo e fala, bem, agora eu vou adorar a Deus. Foi o que Deus falou para ajudar. Eu não aceito isso. Eu repudio isso. Suas assembleias eu repudio, eu não quero saber disso. Eu viro o meu rosto, eu fecho meus olhos, eu não quero nem ouvir as orações de vocês. Nem as orações. Por quê? Porque falta santidade. Vocês vivem uma vida de iniquidade, vivem em adultério, o divórcio está banalizado, prostituição. Dentro da igreja. Dentro da igreja, prostituição. Brigas, divisões, ressentimento, ódio, mentira. Vocês estão vivendo como o diabo quer. E aí chega e fala, Senhor, ouve a minha oração, me abençoa aí, Deus. Deus fala, não. Não aceito isso, não. Não recebo isso. Porque falta temor. Falta temor. Irmãos, Deus rejeita a religiosidade sem piedade, a religiosidade vazia. Deus não se agrada disso. Não adianta a gente chegar aqui todo domingo, todo culto e falar, vamos cantar, a gente canta. É sempre a mesma coisa, né? A gente canta. Aí o pastor fica aqui num blá, blá, blá sem fim, que a maioria não presta nem atenção. Eu sei, porque quando vai falar, você vai... vai ter isso, pastor? Eu estou anunciando há 5 meses. É mesmo? Eu não ouvia. Não ouviu, rapaz, estou falando baixo, hein? Aí depois o pastor ora, a gente entrega as ofertas, os dias, vamos orar pelos pedidos de oração e prega a palavra. Sempre muda alguma coisa, irmãos? Não muda. O que vai mudar é como a gente vai fazer isso. A gente pode fazer de forma religiosa. Chegar aqui, cantar, né? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco. Legal, música bacana, né? Agita, né? Legal. Ou a gente pode prestar atenção a cada palavrinha, cada frase que dá um contexto e falar, o meu Deus é grande, é invencível, mais elevado do que qualquer outro, porque tu és o único Deus. Quando isso sai daqui, não é religiosidade. Quando o nosso culto vem carregado de piedade, de uma vida piedosa, que a gente vive de segunda a segunda, que não adianta a gente ser santo, piedoso aqui, né? Só aqui, aleluia, glória a Deus, oh meu Deus. Quando sai dali, ai Jesus, meu Deus. Deus não se agrada disso, Deus rejeita esse tipo de coisa. Deus rejeita a rebeldia. Tudo que a gente possa fazer que seja contra Deus. E isso envolve o nosso culto.
nossa vida cristã, nossos dízimos e ofertas, nossas orações, nosso serviço na casa de Deus, tudo, tudo, tudo. A pergunta é: Deus está aceitando e recebendo o que a gente faz ou Ele tem rejeitado? Porque não adianta a gente fazer por fora, irmãos. Deus está olhando o que está aqui, porque Deus procura sim a verdadeira religião. Que verdadeira religião é essa? Amar a Deus e ao próximo. Que quando eu coloco Deus, eu já ia usar uma expressão que é Deus em primeiro lugar, né? E eu amo também o meu próximo como a mim mesmo, eu trago isso para tudo que eu faço para Deus. Quando eu não canto para disputar a voz com a pessoa do meu lado, eu não canto, não levanto as minhas mãos por qualquer outra coisa, eu faço porque eu adoro esse Deus de segunda a segunda na minha vida. Quando eu oro pela vida do meu irmão, é porque eu amo verdadeiramente, eu quero vê-lo restaurado, abençoado, transformado. Então, esse amor, isso é a verdadeira religião. É quando eu coloco a minha vida a serviço de Deus e a serviço do meu irmão. É piedade. É viver uma vida piedosa, lutando contra o pecado, se afastando desse mundo, dizendo não às ofertas desse mundo, rejeitando aquilo que o mundo diz, olha, isso é bom. E a gente fala, não, pode ser bom para quem não tem o Senhor, para mim não. Mas você vai ficar sem isso? Vou. Não faz falta na minha vida, eu tenho a presença de Deus. Essa é a verdadeira religião. É quando eu me volto para Deus, para os seus mandamentos, para a sua palavra, para buscá-lo e servi-lo. E o que Deus busca, irmãos? Deus está buscando adoração verdadeira. Aquela adoração que vem lá do coração, de uma vida consagrada a Deus, de uma vida devota a Deus, de uma vida que está cada dia lutando contra o pecado, se voltando para Deus, para os seus princípios, para a sua lei. Deus está buscando essa adoração, esse culto racional, que não é aquela coisa automática, como eu falei, é uma letra ali, eu canto, repito, tá bom. Não, ela tem que sair daqui, palavra por palavra, entender cada frase que eu estou cantando, porque eu não estou cantando para o dirigente de louvor, eu não estou cantando para quem está do meu lado, eu estou cantando para o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que está nesse lugar e é o único digno de ser louvado e adorado. Então eu tenho que orar com a minha mente, eu tenho que louvar com a minha mente, eu tenho que ouvir a palavra com a minha mente, para que eu dê a Ele o meu culto racional. Eu entendo o que eu estou fazendo aqui, eu sei o sentido disso. Não é algo infrutífero, mas é uma adoração verdadeira. Um culto racional e espiritual. Porque se não for algo que venha do fundo da nossa alma, Deus não se agrada. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros, da gordura de novilhos gordos. Esse mês eu dei uma oferta muito boa. Você acha que Deus está se importando com isso? Ele se importa com a tua fidelidade. Se o seu dízimo foi 100 mil reais, Jesus, né? Fazer obra na igreja toda de uma tacada só. Não, deixa Deus mandar pingadinha, é melhor. A gente ficar ali fiel ao Senhor, né? Seu dízimo de 100 mil é igual ao dízimo de R$1. Para Deus é a mesma coisa. Porque Deus só olha uma coisa: fidelidade. Se o que deu R$1 foi fiel, o que deu 100 mil foi fiel,
para Deus é a mesma coisa. Que ambos deram 10%. Não tem mais, não tem menos. Deus não está olhando as gorduras. Oh, dei mais gordura aqui, não. É só lembrar do que Jesus falou daquela viúva pobre, lembra? Deu só aquelas moedinhas, né? Todo mundo tadinho, os outros vinham com um saco de dinheiro, outro carregando nas costas, né? O grande santo, isso aí trouxe, né? E aquela mulher pobrezinha, desamparada, deu algo que ia faltar a ela, mas ela falou de todo o coração: eu dou meu Deus que tem sustentado a minha vida. E Jesus falou: olha para aquela mulher, ela deu muito mais do que todos os outros. Não tem nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem impediu que pusessem os pés em meus atos? Deus nos livre disso, irmãos. A gente passar por aquelas portas e Deus nos rejeitar nesse lugar. E Deus pode rejeitar. E Deus rejeita e bota para fora. Parem de trazer ofertas inúteis. E ofertas aqui não são só dinheiro. Oferta de louvor, oferta de adoração, nossas orações, o nosso serviço na obra de Deus, a gente oferta tudo isso ao Senhor. O incenso de vocês, e na nova aliança, o incenso é o quê? A oração. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. O que adianta? A gente está aqui, mas vivendo uma vida de pecado lá fora. E aí chega aqui com uma capa de santos, não, mas lá fora a gente vive uma vida completamente destoando da palavra de Deus. Suas festas da lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Que Deus seja misericordioso conosco e jamais tape os olhos para as nossas orações. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Deus tenha misericórdia da nossa vida. Deus tenha misericórdia da nossa igreja. Deus tenha misericórdia da nossa denominação. Deus tenha misericórdia da igreja no Brasil, para que esse quadro se reverta pela graça e misericórdia de Deus, e que nós sejamos esses que vão lutar para mostrar: igreja, não é isso que está sendo vendido, igreja é um compromisso sério com o Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, que os santos digam. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pense sobre essa mensagem. Pense sobre a sua vida. Faça uma análise do seu coração. O que você tem entregue a Deus nesse lugar? Você tem cultivado uma religiosidade ou uma religião verdadeira? Olhe para a tua vida agora, esqueça os outros. Eu confesso, irmãos, que muitas coisas eu ainda sou religioso. Eu preciso lutar com certas religiosidades e dizer: não, isso aqui tem que sair, tem que entrar uma religião verdadeira. O que nós temos trazido para o santuário de Deus, irmãos? Pense agora sobre a tua vida. Você tem trazido piedade, santidade,
Você chega aqui com coração carregado de iniquidades, de impiedades, de mundanismos. O que você tem trazido aqui ao santuário, ao altar do Senhor? Nós só podemos tomar duas decisões como povo de Deus. Ou nós agimos como um povo rebelde, como foi esse povo, que nos serve de exemplo, de alerta. Ou a gente age como um povo rebelde que abandona o Senhor, que deixa a palavra de lado, ou a gente vai agir como a igreja viva do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, sal e luz nessa terra, igreja piedosa, igreja santa, sem mácula, sem ruga. A gente escolhe. Ou a gente vai agir dessa forma, agradando a Deus, ou nós vamos agir como vidas longe do Senhor. Eu vou fazer essa oração e eu peço que você agora coloque diante de Deus e para o Espírito Santo a tua vida. Eu tenho que cuidar da minha, eu não posso cuidar da sua vida com Deus. Eu sou o seu pastor, eu estou aqui para orientar, pregar a verdade, te ajudar, mas eu não posso fazer você viver uma vida com Deus. Isso é você e o Espírito Santo. É lá no dia a dia, lendo a Bíblia, estudando a palavra, orando, cultivando uma vida com Deus. Senhor, eis-nos aqui, Deus. Não somos perfeitos, somos falhos, carregados de tantas falhas, de tantos erros, imperfeitos, pecadores, sim, pecadores. Se estamos aqui, é porque o Senhor nos aceitou e nos amou primeiro. É porque todo dia a tua graça, a tua misericórdia se renovam sobre a nossa vida. Senão nós já teríamos sido consumidos pela tua santidade, pela tua pureza, pelo teu poder. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Que pese no nosso coração a santidade. Que pese no nosso coração o temor a Deus. Que pese no nosso coração o juízo de Deus. Para que a cada dia a gente construa uma vida agradável ao Senhor. Que não sejamos rejeitados como povo por nossas rebeldias, por nossos pecados. Que não sejamos rejeitados, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, dá-nos uma chance, uma oportunidade de mudança, de transformação. E hoje o Senhor está nos dando isso mais uma vez. Trabalhe em nossa vida, Espírito Santo. Muda o nosso coração. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse alerta, Senhor, que o teu servo registrou e serve para nós. Te damos graças. Em o nome de Cristo Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. A ti entregar como oferta viva em teu altar, pois para te adorar, Senhor,
Senhor. Faça o que está em meu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado. Estar ao teu lado, Senhor. Hoje pra te adorar. Pois pra te adorar. Foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que Obrigado, Senhor, por essa manhã. Leva-nos na tua santa paz. Guarda-nos e livra-nos de todo mal. Seja sobre nós a tua graça e misericórdia, hoje e sempre, em nome de Jesus. Aleluia! Estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado. Senhor, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. A Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a honra e a glória, o poder, a soberania, pelos séculos dos séculos. E que os santos digam amém. Deus te abençoe. Bom domingo, a paz do Senhor a todos. Cumprimente seus irmãos.